governo do México retomou 13 usinas de geração de energia elétrica em uma nova nacionalização do setor elétrico, como definiu o presidente Andrés López Obrador. Nessa entrevista ao EPET TV, Gilberto Bercovitch afirma que no Brasil, a falta de vontade política é o único motivo para que o exemplo mexicano não seja seguido. Para o professor de Direito Econômico da USP, Lula tem que cumprir o que prometeu em campanha: retomar a Eletrobras e devolver à Petrobras seu papel de grande indutora do desenvolvimento. Ao ler a notícia da nacionalização de empresas de energia no México, é inevitável a comparação com a Eletrobras. Por que o México faz e nós patinamos? O México está nacionalizando seu setor elétrico, que é algo que o Brasil deveria fazer, porque no México tem uma política de restaurar o papel do Estado nos setores estratégicos, como o setor energético, e o governo mexicano está definitivamente decidido a fazer isso. Ele não está preocupado com a má reação ou as eventuais represálias que possam vir do capital estrangeiro ou do governo estadunidense ou de qualquer outra fonte externa, enfim, até dos próprios, de alguns setores empresariais mexicanos. É um projeto e que o governo mexicano tem o apoio popular para isso e está conseguindo fazer. O Brasil poderia fazer isso, ele deveria fazer isso. Ele tem o presidente Lula foi eleito com perspectiva de retomar a Eletrobras, ele tem os meios jurídicos para tanto, tem que revogar a Lei 14.182, tem que restaurar a Eletrobras como sociedade de economia mista e, eventualmente, se recompra, que era da União, foi vendido da Eletrobras, ou se desapropria, enfim, tem uma série de formas jurídicas possíveis para que isso seja feito. A questão é falta de vontade política. Eles ficam alegando correlação de forças, enfim, mas isso não é verdade. O presidente Lula é a pessoa que mais sabe lidar com o Congresso Nacional e com o sistema político, com setores das mais variadas tendências ideológicas do Brasil. Ele nunca teve nenhuma dificuldade em governar o Brasil, né? Ele sempre soube governar com um amplo apoio, tanto popular quanto no Congresso, nas demais instâncias de poder. Então, acredito que aí o que falta realmente é falta de vontade política ou então uma visão equivocada de que é muito difícil, de que é complicado, quando na verdade não é. É uma necessidade nacional e com um detalhezinho, que acho que as pessoas esquecem e o governo parece que esquece. A Eletrobras, ela é uma concessionária de serviço público. Energia elétrica é um serviço público, ou seja, o que significa? Isso significa que independentemente de quem é o proprietário da Eletrobras, não interessa se é privado, se é público, quem é o responsável, em última análise, pela prestação do serviço de geração, enfim, distribuição, fornecimento de energia elétrica, que é um bem essencial para a vida de todos, é o Estado. Então, o Estado, em última análise, é o responsável pelo setor elétrico no país, então vai ter que lidar com isso de um jeito ou de outro, quer queira, quer não queira. Seja de uma maneira planejada, como a gente espera agora, retomando a Eletrobras e reestruturando o setor elétrico para que ele possa ser melhor utilizado em benefício da população, ou quando estourar alguma crise, por algum motivo qualquer, alguma dessas empresas. Aliás, aí no Rio de Janeiro, na Light, já está tendo essa crise, né? Já não está fazendo os pagamentos, já está dizendo que não pode tocar a concessão, enfim. Quem vai ser obrigado a assumir o lugar, a ser responsável pelos serviços da Light? É a União, que é quem é a concessionária. Isso vai acontecer da mesma maneira com a Eletrobras. Então, é uma necessidade urgente que a Eletrobras volte a ser uma empresa estatal, sob controle do Estado brasileiro, e que possa atuar em benefício da maioria da população e não se preocupando em garantir dividendos para os seus sócios privados. Como foi feito no México? No México, houve uma recompra. Parece que o governo comprou essa empresa, acho que era espanhola, que geria parte das concessões de energia elétrica no México. Eu acho que não chegou a haver uma desapropriação, mas o México também já fez das mais variadas formas também esse processo, recomprando, desapropriando, enfim, tem uma série de possibilidades. O que pode haver também, uma outra possibilidade, é a encampação. Como se trata de prestação de serviço público, a União retoma o serviço e passa ela a prestar diretamente. Muitos argumentam que as privatizações
aí incluídas as vendas de ativos da Petrobras, seria um ato jurídico perfeito, aprovadas até pelo Supremo, CAD, etc. Seria possível recomprar pelo preço subavaliado da venda? O fato da operação ter sido concluída, a operação de venda desses ativos, não quer dizer que eles não possam ser retomados. A história do chamado ato jurídico perfeito, que se ficam utilizando para tentar impedir. Eu dou um exemplo. A compra de uma casa, de um imóvel, é um ato jurídico perfeito. Quando você termina todo o procedimento, vai lavrar a escritura, enfim, passa a propriedade do imóvel de uma pessoa para outra, isso é um ato jurídico perfeito. O que significa? Que cumpriu todas as etapas, né? E ele, então, está inserido no mundo jurídico, né? Ou todos os efeitos dele foram todos realizados. Ou seja, o que era para ter sido feito a passagem do imóvel aconteceu. Isso sendo feito dentro das regras, dentro da legalidade, não pode ser desfeito. Tudo ocorreu de acordo com o previsto. Bem que foi tudo ocorrido de acordo com o previsto, salvo algo que se prove alguma ilegalidade, enfim, algo que poderia anular. Então, se não é o caso, isso é um ato jurídico perfeito. Agora, o fato de a casa ter sido vendida, você ter comprado a casa, é um ato jurídico, não significa que ela não pode ser desapropriada, por exemplo, pelo poder público, ou que você não possa alugar a casa, ou que você não possa vender a casa. Quer dizer, ela não fica parada ali, foi o ato jurídico que está parado ali no tempo. É a mesma coisa em relação a esses ativos. Eles foram vendidos. O caso do CAD é um pouco mais complicado, porque as refinarias do CAD tem um problema ali, porque o CAD não tem competência para decidir sobre as refinarias. É uma decisão do CAD que é ilegal. Ela ultrapassa as competências do CAD, isso pode ser contestado, enfim. Mas tem uma outra questão. Mas uma venda de um bem qualquer que a Petrobras eventualmente tenha feito, ela fez. Lógico, você pode até provar que o bem foi vendido por um preço abaixo do preço de mercado, você pode tentar. Mas numa situação normal, vamos dizer assim, é vendido bem, ele pode ser retomado sem problema algum. Você recompra, você desapropria, tem as mais variadas formas para que isso possa ser retomado pelo Estado brasileiro. Você pode mudar a legislação, tem uma série de questões aí que podem ser levantadas, né, para retomar. O mais normal seria recomprar o bem, né, ou, se for o caso, enfim, desapropriar o bem. Essas seriam as duas formas mais comuns. Basta ao governo federal ter a vontade política para poder efetuar isso. Tudo está na mão do governo federal. É o presidente da República que tem que resolver se quer ou não quer retomar os bens da Petrobras que foram vendidos aí. Você pode até, eventualmente, se for o caso, questionar o preço, pode negociar outro preço, enfim, isso são as formas da negociação, mas não há nada que impeça que o Estado brasileiro retome esses bens, comprando, seja desapropriando, enfim. Ele pode fazer isso a qualquer tempo. É questão do governo querer, uma questão de vontade política, não é um problema jurídico. O fato de ter sido vendido quer dizer que ele não possa ser recomprado ou retomado. Sendo a Eletrobras e a Petrobras empresas com capital misto, com ações na Bolsa, a desapropriação não poderia causar constrangimentos? O grande problema da Eletrobras e da Petrobras, por fazer de sociedades de economia mista, ou seja, têm sócios privados, né? Na verdade, não se dá propriamente no mercado de capitais. Lógico, vai ter toda aquela chantagem, né? Que fala, a bolsa caiu, o mercado está nervoso, enfim. Mas isso é irrelevante, porque se a gente parar para pensar, a retomada desses ativos, a reestatização da Eletrobras, é bom para os acionistas. Porque você está recuperando a capacidade da empresa, está recuperando bens da empresa, você não está destruindo a empresa no médio prazo, que é a política que vem sendo feita desde o governo Temer e que ainda está mantida até hoje, infelizmente, né, de destruir a empresa no médio e longo prazo. Então, na verdade, você está garantindo a sobrevivência da empresa, está garantindo a atuação da empresa. Agora, o grande problema, na realidade, e esses fatos afetam, mas tem sempre que tomar muito cuidado, é o fato de a Petrobras tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. O fato de elas terem ações negociadas na Bolsa de Nova York faz com que elas possam ser vítimas, como efetivamente já o foram, de oportunistas que desvirtuam toda e qualquer medida tomada pelo governo brasileiro e tentam aí promover ações bilionárias de indenização, porque faz parte da cultura do mercado de capitais norte-americano, né? Nos Estados Unidos é muito comum todo tipo de empresa, né, visando indenizações. Bilionários por qualquer coisa, né? A empresa fez ou deixou de fazer, ela é processada lá nos Estados Unidos. Tanto que uma política razoável, pensando no interesse público, no interesse dessas empresas, é retirar essas empresas da Bolsa de Nova York. Isso é uma decisão da empresa, na verdade, né, de sair
da Bolsa de Nova York, que não faz sentido algum ter uma empresa estatal ficar vendendo, ficar negociando suas ações fora do Brasil. Não tem motivo algum para isso. Simplesmente só serve para diminuir a sua margem de autonomia, a sua margem de atuação, visando botar medo nos seus administradores em virtude dessa cultura estadunidense de ações indenizatórias. Mas nada dessas medidas de retomar os bens, retomar os ativos feitos dentro da legalidade, não há nada que se contestar lá fora, inclusive nem aqui dentro. É parte normal da rotina de qualquer país e de quem gere uma empresa estatal. A gente está querendo retomar os seus ativos para poder atuar de uma maneira mais eficiente. No caso do México, não apenas o setor elétrico, mas também no segmento do petróleo, o governo tem feito discursos defendendo o uso desses recursos pelo Estado. O que está acontecendo lá poderia ter viabilidade política aqui? México, o presidente López Obrador tem uma política nacionalista, ele foi eleito com essa política e ele tem se batido por isso. Ele nacionalizou o lítio, ele nacionalizou parte do setor elétrico, ele chegou a reverter uma reforma privatizante do setor de petróleo ali no México. Ele tem tomado uma série de medidas para retomar o controle do Estado mexicano sobre os seus recursos minerais e energéticos. De novo, é uma questão de vontade política. O México tem talvez mais limitações que o presidente do Brasil, né? O México é um país que não só é vizinho territorialmente dos Estados Unidos, né? Então tem muito mais proximidade geográfica, como o México faz parte do NAFTA, que é o bloco comercial entre os Estados Unidos, Canadá e México. Então o México tem mais limitações do que o Brasil. O Brasil não faz parte da União Europeia, embora eles queiram fazer acordo, eles não faz parte da União Europeia. O Brasil tem, nesse sentido, muito mais margem de manobra, inclusive, do que o governo mexicano. De novo, a questão de retomar a Eletrobras, de retomar o que foi vendido por essa política de desmonte da Petrobras, é uma questão de vontade política. Meios jurídicos existem. A articulação política, acredito que o presidente Lula seja a pessoa mais capaz de todos os nossos políticos de fazer essa articulação. Então é uma questão, de novo, é uma questão de vontade política. É se o presidente quer ou não quer fazer isso. Se ele vai ficar só falando e depois falar, eu tentei, mas não consegui, enfim, ficar com esse discursinho, ou se ele efetivamente vai tomar medidas para reconstituir o patrimônio público e retomar a Eletrobras e retomar o que foi vendido de maneira assodada, de maneira completamente sem sentido pela Petrobras. Mas Lula foi eleito em um amplo leque de alianças. O Congresso não inspira confiança. O Congresso é o mesmo Congresso de sempre. Não que existe um Congresso de esquerda no Brasil, né? O presidente Lula, o presidente Dilma, enfim, eles nunca tiveram maioria no Congresso folgada para aprovar qualquer coisa. Eles tiveram que fazer acordos e fazer alianças. E governou muito bem entre 2003 até 2014, 2015. Depois teve a história do impeachment, enfim, mas uma disputa ali dentro da própria aliança do governo, né? Porque entre a base de apoio da presidente Dilma na época, né? Que em 10 ela tinha maioria no Congresso. Então, assim, acho que ninguém melhor que o presidente Lula para conseguir superar essas questões. Negociar com o Centrão, negociar com o Arthur Lira e negociar com os partidos que compõem a base. Afinal, né, uma frente ampla, então, a frente ampla significa o quê? Que vários partidos te apoiam, né? E apoiam o seu programa. Ou eles estão lá para não implantar o seu programa, né? Eles estão lá para implantar o programa que foi eleito nas urnas. A Frente Ampla não é para você garantir a quem perdeu nas urnas o direito de interferir no governo de quem ganhou. Frente Ampla é porque você pega setores, você se associa a setores que num primeiro momento não estavam com você e que passam a te apoiar. E se te apoiam, significa que apoiam o seu programa. Para que eles têm ministério? Para que eles têm os cargos todos na administração pública? Para que eles atuam nas comissões do Congresso? Para que eles têm influência nas decisões do governo? Justamente, né, para participar em conjunto do governo. Mas o governo é do Lula, não é do Arthur Lira. Gostaria de acrescentar algo sobre México ou Brasil? O que eu acho, assim, deixar claro que toda essa discussão sobre reestatização da Eletrobras, retomada dos ativos sendo vendidos pela Eletrobras, reestruturação dos serviços públicos de uma maneira geral no Brasil, passam
por questões de articulação política, elas são essencialmente questões de direção política. Quando o governo aponta que eu vou reestatizar a Eletrobras, o Congresso sabe que ele vai reestatizar a Eletrobras, ele vai usar os meios possíveis para executar essa política e vai mandar projeto de lei, uma medida provisória, enfim, e vai ser negociado ali e vai fazer a reestruturação da Eletrobras. O que eu não entendo é essa paralisia, né? Não sabe fazer medida provisória, não faz decreto, não faz portaria, não faz nada, né? Fica paralisado, né? E não toma nenhuma decisão. Só que as pessoas precisam de energia barata. A indústria precisa de energia barata. A infraestrutura precisa de energia barata no país. Senão o país não vai voltar jamais a crescer e a se desenvolver, a gerar emprego, a gerar renda, nada disso. E quando não só da energia, no caso da Eletrobras, no controle das águas do país. Um grupo de acionistas privados, que aliás nós sabemos quem são, que são os mesmos aí que deram todo esse problema da Americanas, que estão preocupados simplesmente com receber seus dividendos e, como aliás está acontecendo na Petrobras, não tem sentido ter esse tipo de empresa. Quer dizer, para que você quer a Petrobras? A Petrobras não é para pagar dividendo para acionista. A Petrobras existe para fazer a política de abastecimento de petróleo e garantir a segurança energética do país. A Eletrobras existe para garantir a energia elétrica do país, e assim por diante. As estatais têm uma missão pública de garantir serviços essenciais, de garantir setores estratégicos do país. É para isso que elas existem e para isso que elas têm que ser utilizadas. E para então o governo tem essa obrigação, não é porque a gente quer ou deixa de querer. Uma obrigação constitucional do governo de utilizar essas empresas para atingir suas missões de interesse público. No caso da Eletrobras e da Petrobras, que é garantir a segurança energética do país, garantir o fornecimento de energia, fornecimento de combustíveis, porque essa que é a base do desenvolvimento do país, que é a base do bem-estar da população. Então, o governo não tem só, não é querer, ele tem obrigação. Até porque tem um detalhezinho, né, que as pessoas aqui, parece que o governo não entendeu. Conta de luz e preço da gasolina não interessa de quem é a empresa, a culpa é sempre do governo, porque se trata da exploração de bens públicos. Energia é um bem público, petróleo é um bem público, são bens públicos. E, portanto, o responsável, em última análise, por tudo que advém da exploração desses bens, é o Estado, né? Independentemente de ser diretamente no meio de uma estatal ou indiretamente, no meio de uma concessão, enfim, de uma empresa privada. Mas, em última análise, o responsável é o governo, é o Estado, é quem representa o Estado, que é o governo federal. O governo federal é o responsável pela energia, é o responsável pelo setor de petróleo, quer queira, quer não queira. Parece que eles não querem muito, mas não tem, acho que, muita saída aí. Então, a tarefa deles, a obrigação deles, qual é? Cumprir a Constituição e cumprir o que prometeram na campanha eleitoral, que é retomar o controle da Eletrobras, retomar a Petrobras, que é uma grande empresa do desenvolvimento nacional, retomar o processo de desenvolvimento e gerar emprego, gerar renda para toda a nossa população.